Fala devs, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal DevVip. Bom, nesta aula veremos outra estrutura de decisão. Se você assistiu duas aulas anteriores, no caso, eu passei a estrutura de decisão if else e agora vamos aprender um pouquinho sobre o switch no JavaScript. Bom, o switch também, assim como o if else, serve para tomar, no caso, determinadas decisões através do fluxo do nosso algoritmo. Bom, mas vamos exemplificar na prática. Vamos abrir e fechar a tag script. Vamos declarar nossa variávelzinha chamada DDD e vamos passar um valor qualquer. Por exemplo, vamos atribuir o valor 11 no caso do DDD de São Paulo. Para começarmos com o switch case, declaramos switch, ou seja, escolha a variável DDD, abrimos e fechamos chaves e agora sim. Bom, agora declaramos case, por exemplo, 11, ou seja, escolha a variável DDD. Caso a variável DDD tenha o valor de 11, ou seja, imprimimos para o usuário. Bom, vou fazer com alert para ficar melhor. Alert, você é de São Paulo, por exemplo. E break. Bom, esse exemplo bem simplesinho, o que vai acontecer? Ele vai verificar se a variável DDD tem o valor 11 atribuído a ela, ou seja, no caso, o DDD de São Paulo. E se essa condição for satisfeita, vai terminar aqui no break. Vamos ver como ficou. Bom, tá aqui. Mas e se tivéssemos mais condições para tomar determinada, vamos dizer assim, condição através do nosso fluxo? Por exemplo, e se o usuário fosse do estado de Minas Gerais? O que faríamos? Bom, então verificaríamos novamente se o valor de entrada tem o valor, por exemplo, 31, que seria o DDD de Minas Gerais. Então imprimiríamos na tela do usuário, alert, você é de Minas Gerais, por exemplo. E novamente o break. O que acontece? Se eu, por exemplo, agora quiser imprimir uma mensagem para o usuário na tela falando assim, ó, você é de Minas Gerais, eu teria que passar essa condição. No caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou verificar essa condição, não é o valor atribuído, não é 11, ou seja, eu continuo e pulo para a próxima condição, no caso. Vamos ver o que acontece. Bom, tá aqui. Mas não é só isso. A diferença do break e do if else, no caso, é porque o break tem a palavra... do break não, perdão. Do switch, case, no caso, é porque tem a palavra break. O que acontece? Se tivéssemos, por exemplo, uma estrutura de decisão com switch case de mais de 100 condições, vamos dar o exemplo. E se chegasse na metade dessa estrutura e satisfazesse a condição esperada, ou seja, informado pelo usuário, pararíamos ali. Não iríamos analisar o resto de toda a estrutura. O que acontece caso nós não achem? Bom, vou continuar fazendo aqui. Agora vamos verificar se o usuário, por exemplo, é do estado do Rio de Janeiro. O que acontece? Case, alert. Você é do Rio de Janeiro. Bom. Então, o que acontece? Eu vou verificar todas essas condições, poderia ter N condições, uma embaixo da outra. Ao final da nossa estrutura, também temos um recurso bem interessante que só o switch case possui, que seria o default. Ou seja, o que acontece? Eu cheguei até o final da minha condição e não teve nenhuma validação da informação passada pelo usuário, ou seja, ele não é de São Paulo, não é de Minas, não é do Rio de Janeiro, eu posso vir e imprimir. Bom, você só pode ser, por exemplo, do Espírito Santo. E acabaria aqui meu laço. Vamos ver como ficou. Você é de Minas Gerais, então eu vou colocar um DDD bem estranho. Bom, aconteceu o que? Primeiro, eu verifiquei se a variável de entrada, no caso a variável possui o valor 11, para informar se o usuário era de São Paulo. Não satisfez. Então eu vim na segunda condiçãozinha nossa, ou seja, no nosso segundo case, também o usuário não é de Minas. E também o usuário não é do Rio de Janeiro. Ou seja, esqueci de colocar o break aqui.
Ou seja, então o usuário, nesse exemplozinho que nós tá dando aqui, só pode ser do Espírito Santo. Certinho? Bom, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o joinha. Vou trazer vídeo todos os dias relacionados a desenvolvimento web, JavaScript, Bootstrap, CSS e HTML também mais pra frente. Crítica, sugestão, deixe um comentário e